Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segundo webinar de 2022. Eu sou a Vanessa, química industrial e coordenadora aqui na Aditiva, e vou falar com vocês hoje sobre uma novidade super importante aí que a Aditiva tem para o mercado de tintas e revestimentos anticorrosivos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessas soluções que são realmente diferenciadas para proteção contra a corrosão. Então, eu convido vocês para ficarem aí bem atentos até o final do webinar. Bom, eu dividi então aqui o nosso webinar em algumas partes, tá? Onde vamos falar sobre o que é corrosão e como a gente pode evitar esse problema sério, né, com o uso de sistemas anticorrosivos. Eu vou apresentar para vocês as soluções mais eficazes, né, e mais ecologicamente corretas de aditivos anticorrosivos da nossa linha Asconium para proteção a longo prazo. Vamos falar também sobre o conceito de flash rust e sobre os produtos Ascotran para proteção anti-flash rust, fabricados pela nossa parceira Ascotec, que é uma indústria líder no mercado global nesse segmento, com produtos de eficácia comprovada e nossa parceira. E no final, a gente sempre reserva uns minutos, né, para responder as perguntas que surgem, né, que vocês podem ir enviando aqui pela plataforma durante o webinar. Certo? Bom, então, o que é corrosão, né? A corrosão é um processo de desgaste natural dos metais que pode ser causado pela ação de uma série de agentes, né? O próprio oxigênio, a umidade do ar, sais, ácidos, né? Outros gases presentes no ambiente também, onde o metal está, né? Que reagem com esse metal através da reação de reações de oxirredução ou interações eletroquímicas, e o resultado dessas reações é a formação dos óxidos, né, da ferrugem. Esse processo acaba, então, deteriorando com o tempo, né, a estrutura química original do metal, e isso pode ocorrer com diversos tipos de metais, tá? A corrosão é um problema bem sério, de difícil controle, tá? Bastante indesejável na indústria como um todo, porque corrói os metais presentes nos equipamentos, nas máquinas, tubulações, peças, né? Estruturas metálicas, enfim, e gera custos altos na reposição desses materiais. Então, existem algumas formas de tentar controlar e minimizar os efeitos da corrosão. E uma das melhores maneiras de fazer isso é proteger os metais através da aplicação de um revestimento orgânico, que pode ser uma tinta, um primer, um verniz, né, que contenha aditivos anticorrosivos na sua composição. Bom, os revestimentos anticorrosivos eles vão ter desempenhos diferentes, tá? E isso depende de alguns fatores importantes que podem acabar atrapalhando o desempenho, como, por exemplo, um efeito de barreira fraco, né, um filme, uma camada de tinta muito porosa, e uma baixa adesão, né, uma baixa aderência dessa tinta no metal. Então, se eu não tiver um ótimo controle, né, desses três aspectos, eu não consigo ter um bom revestimento anticorrosivo, uma boa proteção do meu metal. Porque com essas três fraquezas, eu posso ter a delaminação, né, ou seja, o rompimento dessa camada de tinta em algum ponto específico, né, um ponto fraco, em termos de espessura, né, como é o que acontece aqui no primeiro desenho, né, ou em função de algum defeito também de superfície originado na aplicação da tinta. Esse filme vai romper, então, né, e vai criar um ponto de entrada para os agentes oxidantes. E a partir daí se inicia, então, o processo de corrosão. Ou se não houver uma boa aderência, né, da camada de tinta no metal, acabam ficando espaços entre a camada de tinta e o metal, e com a presença dos agentes corrosivos também pode se iniciar ali um processo de corrosão. Geralmente a gente consegue observar isso nos metais pintados através do surgimento de bolhas, né, no filme, acabam surgindo bolhas, elas se rompem
e a gente consegue ver um processo de corrosão já iniciado ou já bem avançado embaixo daquele filme de tinta mal aderido. E a corrosão sempre começa pequenininha e vai se alastrando, né, com o tempo, às vezes de forma bem rápida. Bem, existem diferentes categorias, né, de aditivos anticorrosivos que podem ser adicionados nas tintas. Dentre eles, os pigmentos minerais em pó, que são os mais comuns, com desempenhos mais estándar, né, podendo conter metais pesados ou não. Exemplos são o fosfato de zinco, o cromato de estrôncio, os fosfosilicatos, né, entre outros. Existem também os aditivos orgânicos, que são usados muitas vezes em combinação com esses pigmentos minerais, de maneira complementar, na tentativa de aumentar um pouco, né, a eficiência anticorrosiva. E aí é que entra, então, que nós entramos com uma linha de aditivos anticorrosivos líquidos, de alta performance, para realmente solucionar esses problemas de corrosão, tá? Com a linha Asconium, que são misturas sinérgicas de componentes ativos orgânicos que promovem uma grande melhoria das propriedades anticorrosivas dos filmes, tá? Os produtos da linha Asconium apresentam uma proteção maior, mais duradoura, né? E eles não contêm metais pesados. Bom, agora eu vou explicar por que, né, então, que eles têm a performance anticorrosiva melhor em relação aos anticorrosivos convencionais. Então, um pigmento anticorrosivo convencional sobre um metal ferroso, por exemplo, como é o caso do fosfato de zinco aqui, ele vai formar uma barreira física de proteção sobre o metal, também vai promover uma inibição da corrosão catódica e anódica, né, em função da estrutura química, que tem uma parte que vai atuar como ânodo e outra como cátodo, né? Mas, por outro lado, ele não favorece, não melhora a resistência à água do filme, tá? Da tinta. Ele não melhora a adesão da tinta no metal. E, além disso, é necessário um teor relativamente alto de dosagem na formulação para se ter um bom resultado. Então, além disso, ele é sólido, né? Por ser um produto sólido, em muitos sistemas ele apresenta uma estabilidade ruim e também apresenta sedimentação, né? Por ser um pigmento bastante denso. Já no caso dos anticorrosivos da linha Asconium, eles são formulados com uma tecnologia diferente, tá? Além de promoverem uma proteção anódica, eles são formados por estruturas orgânicas que fazem uma ligação entre o filme de tinta e o metal, melhorando muito a adesão. Além disso, eles também promovem uma barreira mais eficiente, né? Por terem um caráter hidrofóbico na estrutura, que repele a água e impede que ela penetre no filme, solucionando assim, então, aquelas dificuldades comuns encontradas com os outros tipos de anticorrosivos que a gente comentou antes, né? De barreira contra a água e uma melhoria da adesão. Então, para dar mais detalhes aqui sobre as vantagens de uso dos anticorrosivos Asconium, em comparação com os pigmentos anticorrosivos, ele melhora a resistência à água do filme, então, como a gente comentou, né? Enquanto o fosfato de zinco diminui, ele não provoca sedimentação, não provoca perda de brilho, que é um problema bastante comum, né, também com a utilização de anticorrosivos em pó. A dosagem é significativamente menor, né, em torno de 1 a 3, enquanto o fosfato de zinco é usado em torno de 8 a 10% nas fórmulas. E o Asconium não deixa resíduos perigosos para o meio ambiente, tá? Ele atende às mais rigorosas normas ambientais. Bom, então as principais vantagens do Asconium em relação aos demais produtos de mercado, né, são a melhoria da resistência à água, né, do filme. Ele é aplicável em clear coatings, né, ele não afeta o aspecto desses clear coatings, né, o aspecto final. Ele dá uma proteção multimetálica, ou seja, ele pode ser usado em diferentes metais. Ele tem uma alta eficiência em baixa dosagem, alto efeito sinérgico com pigmentos anticorrosivos, então ele pode ser utilizado, né, em sinergia com outros tipos também de pigmentos, né? Ele melhora a aderência da tinta, reduz a formação de bolhas e mantém o brilho do filme.
E agora eu vou mostrar alguns testes comparativos que foram efetivamente realizados com os produtos Asconium, tá? Que ilustram bem os principais benefícios que eu acabei de mencionar. Aqui nós temos um teste que mostra a eficiência do Asconium mesmo em dosagens menores do que o usual. Foi feito um primer alquídico semibrilho com PVC de 31%, com diferentes anticorrosivos, aplicados em aço com camada seca de 60 microns e expostos a 500 horas de salt spray. Então, a gente está mostrando eles aqui nos painéis de 1 a 5, tá? Sendo que o 5 é o primer que foi feito com 1% do Asconium 111. E onde claramente se vê o desempenho bem superior, né, em termos de preservação da integridade do filme e proteção anticorrosiva. No segundo teste que foi feito, foi fabricada uma tinta acrílica base água com PVC de 24%, aplicada em aço, camada de 60 microns seca, né? E os painéis pintados foram expostos a 1000 horas de salt spray, nessa segunda situação aqui. O painel 6, então, é a tinta com 2,5% do Asconium 142DA, tá? Onde também se verifica o desempenho, né, bastante superior aí em termos de preservação da integridade do filme, né? E o filme permaneceu sem bolhas também. Aqui temos um outro teste, né, que foi realizado em relação à resistência à água do filme. Então, onde foi feito um poliuretano monocomponente, base água, né, aplicado uma camada apenas sobre aço jateado, com camada seca de 100 microns, e foi deixado 400 horas de imersão em água, tá? Conforme essa norma ISO. E aqui a gente tem o resultado do revestimento com 7% de fosfato de zinco, com bastante bolhas, né? E o resultado do Asconium 112, aqui com 3% dele na composição, onde preservou muito bem aqui o filme de tinta. Em relação à redução de bolhas, também, o Asconium, ele é muito bom para isso, tá? Aqui foi feito um acrílico estirenado base água, uma tinta, né, acrílica estirenada base água, foi aplicado uma camada de 80 microns seco, tá? Sobre aço, e foi deixado em 1000 horas de salt spray, onde a gente vê que foi feito um produto sem o aditivo e aqui na direita 2,5% do Asconium 142DA. Então a gente também consegue ver que ele preservou bastante o filme em relação à formação de bolhas, né, e protegendo aí esse filme contra a penetração, né, infiltração de água embaixo do filme de tinta. Tem a questão também da manutenção do brilho, então aqui foi um teste para verificar essa diferença, né? Foi feita uma alquídica longa em óleo, base solvente, foi aplicado sobre aço, 75 microns seco, e foi deixado 480 horas de salt spray, um produto aqui com 8% de fosfato de zinco e o outro produto com 1,5% de Asconium 111. Então, a gente consegue ver, né, a gente não tem aqui a medida do brilho, mas a gente consegue ver visualmente já, né, de tão grande que é a diferença, que o segundo painel a gente consegue ver que tem reflexo, né, ele reflete, então o brilho dele está bem maior. E também menos formação de bolhas, né, no caso aqui no primeira situação teve também formação de bolhas ali próximo ao corte. Em relação à melhoria de aderência da tinta, também foi realizado um primer alquídico uretânico, uma tinta base solvente, né, um primer, e por cima dele foi aplicado um acabamento alquídico também base solvente sobre aço, numa espessura de 125 microns seco, onde a gente teve aqui um teste de umidade, 120 horas, né, os painéis foram expostos à umidade. Então, aqui, e depois da exposição, ele foi feito um teste de aderência em corte em grade, né? Onde aqui a gente teve um fosfato de zinco, a retirada praticamente de todo o filme, né? Que estava sobre o corte ali.
E já com 1,5%, somente 1,5% do ascônio 143, a gente tem um resultado bem melhor aqui de aderência, tá? E também esses mesmos produtos foram expostos a 250 horas de salt spray, também com resultado muito superior aqui do ascônio 143, apenas com 1,5% na formulação. Uma característica importante também dos produtos ascônio é que eles podem ser usados em sinergia, né, com pigmentos anticorrosivos comuns, como eu comentei, né, caso essa seja a realidade do fabricante de tinta. Então, eu cito aqui algumas situações em que pode ser interessante essa sinergia, né, que o ascônio permite. Então, para revestimentos de alto desempenho, com baixa espessura, né, com um filme seco aí inferior a 15 microns, como é o caso das aplicações para coil coating, tá? Revestimentos de alta performance para substratos específicos, né? Como utilizados no mercado aeronáutico. Revestimentos de alto desempenho que fiquem sob condições muito severas, né? Como é o caso de produtos para manutenção marítima, para embarcações, estruturas, né? E em casos onde existe um problema severo de formação de bolhas no filme, tá? Devido a má aderência. Então, é possível fazer essa sinergia aí com pigmentos mais usuais, tá? Em relação ao modo de uso, então, para sistemas base solvente, aqui no caso de produtos monocomponentes, né? A gente vai ter, então, a possibilidade de pós-adição, na maioria dos casos. Então, o produto ascônio pode ser adicionado no final da formulação. No caso de produtos bicomponentes, PU, o ascônio ele precisa ser adicionado na resina, certo? E para situações, produtos bicomponente epóxi, o ascônio ele precisa ser adicionado no endurecedor. Então, é necessário aí tomar esses cuidados na hora de adição para ter o melhor desempenho do produto. É importante esclarecer também a questão dos sistemas base água, né? Então, aqui a gente tem o modo de adição, que o ascônio pode ser adicionado na massa de moagem, né, no final da massa de moagem. Então, quando já se tem a mistura aqui de água, dispersante, neutralizante, né, anti-espumante, pigmentos, cargas. Então, após a mistura, né, a realização aqui da massa de moagem, a gente pode adicionar o ascônio nessa fase final aqui da massa de moagem. Ou ele pode ser adicionado também na completagem, né, após a resina. Então, vai ser feita uma pré-neutralização do ascônio com uma mina, né? Pode ser a MP 9095, MEA, DMEA, né? A gente pode usar aí uma relação de ascônio, uma mina, numa proporção de 92:8, né? Aproximadamente. Então, a gente pode faz a neutralização, né, do produto e pode adicionar, então, após a resina na fase da completagem. Outra questão importante também que a gente tem que mencionar é que os produtos ascônio são líquidos, né? Então, é necessário um ajuste sempre do teor de PVC da fórmula, que pode ser feito com cargas, né, como sulfato de bário, por exemplo. Então, apenas para se manter o balanço do PVC. Agora eu vou falar um pouco sobre flash rust, né, para entrar na segunda linha de soluções anticorrosivas, né. Quando se fala em flash rust em tintas, é o nome que se dá para aquela ferrugem, né, que aparece instantaneamente quando a tinta base água está sendo aplicada sobre o metal. Isso acontece porque a água presente na própria composição da tinta entra em contato com o metal e com o oxigênio do ar e inicia o processo de corrosão, então, né? Aqui a gente tem, então, né, a situação que o flash rust ele aparece no momento da aplicação, né, ou minutos depois, né, a gente está passando o pincel ou o rolo com a tinta sobre o metal e já começa a aparecer
aqueles pontinhos, né, amarelados de ferrugem e dá até uma repelência da tinta, né? No filme de tinta fica como se fossem crateras mesmo. E a outra situação onde os produtos podem ser utilizados, né, e que acontece esse tipo de corrosão, flash rust, é na embalagem, né? Esse processo de ferrugem rápida pode acontecer dentro das embalagens das tintas, né? Antes mesmo delas serem utilizadas, né? Ainda na prateleira. Aqui tem um exemplo, então, de uma tinta, né, de parede, aqui a metade na parte da direita é com a utilização de um aditivo, né, e na parte da esquerda aqui sem a utilização de aditivo. E aqui, no caso de um verniz para madeira, né, então, a situação da lata, né, internamente. Bom, o flash rust, ele ocorre quando se faz uso de tintas base água para pintura de metais, né? Então, nos mercados de produtos do it yourself, com tintas prontas para uso, né? Pelo consumidor final, então são produtos que não necessitam de diluição. Tintas arquitetônicas para pintura de esquadrias, portões, né, grades, em tintas para aplicação industrial geral e indústria pesada, e dentro das embalagens das tintas, né, antes da utilização. Bem, existem também diversos testes para identificar o grau de flash rust em uma pintura, tá? Para citar dois exemplos aqui, temos um teste de flash rust em condições normais, onde se aplica o revestimento sobre o metal e se observa, então, o surgimento do flash rust em vários níveis, né? Do grade 0, que seria o melhor resultado de proteção anticorrosiva, até o grade 4, né? Que seria o pior. E temos também os testes mais severos, né? Onde se coloca uma tampa sobre a pintura, para reter essa umidade, né, evitar a evaporação da água e tornar esse ambiente mais saturado e o teste mais severo. Da mesma forma, se observa, então, o nível de surgimento de flash rust. Para evitar o surgimento, então, de flash rust, se faz uso de inibidores, né, que são adicionados às tintas base água, né, para proteger o metal contra a corrosão instantânea durante a aplicação da tinta e também durante as fases de secagem. E também para proteger as embalagens das tintas internamente. Eles oferecem uma proteção mais a curto prazo, né? Diferente dos anticorrosivos que a gente comentou na primeira parte do webinar, que são mais para longo prazo. Aqui também a gente tem uma tecnologia diferenciada, né, dos aditivos usuais, que são os aditivos anti-flash rust da linha Ascotran. Tá? Eles são aditivos líquidos, de mais fácil incorporação, que formam uma barreira mais eficaz aí contra a penetração da água e o contato dela com o metal. Então, para falar um pouco dos benefícios, né, as principais vantagens dos produtos da linha Ascotran em relação aos produtos convencionais são a proteção da embalagem, né, interna. Eles são produtos de fácil incorporação, por serem líquidos. Eles são produtos VOC-free, então eles não emitem orgânicos voláteis para o ambiente, né? Oferecem uma proteção para diversos tipos de metais. Eles preservam a resistência à água do filme de tinta, ou seja, eles mantêm, né, a resistência à água desse filme, eles não pioram, né, não sensibilizam o filme de tinta em relação ao contato com a água. Eles podem ser usados em baixas dosagens e com bons efeitos, né, bons resultados. Eles têm um bom custo-benefício e são produtos ecológicos, tá? Então, aqui a gente tem, né, um aspecto muito importante que precisa ser observado no desempenho dos produtos, dos aditivos anti-flash rust, é a resistência à água do filme de tinta, né? Geralmente, os aditivos mais comuns, como é o caso do nitrito de sódio, por exemplo, acabam sensibilizando o filme da tinta, né? E no contato com a água aparecem muitas bolhas, como está mostrado aqui na figura, tá? Um teste que é feito para verificar isso é o teste de esponja, onde se aplica tinta sobre um painel de vidro e após a cura da tinta por 96 horas é colocada uma esponja com 5 gramas de água em contato com o filme da tinta e sobre ela a gente coloca uma tampa durante 48 horas.
depois se faz a observação da presença de bolhas, tá? Aqui temos um exemplo desse teste que foi realizado com o Ascotran, que resistiu muito bem à formação de bolhas em comparação com o produto convencional. Então, aqui nos dois painéis a gente consegue ver a diferença. A corrosão das embalagens também é um problema sério. As tintas e os produtos em aerosol, né, podem ser altamente corrosivos, causando a deterioração das embalagens de metal. Os inibidores Ascotran também fornecem essa proteção da lata. Para verificar o desempenho dos inibidores, foi feito um teste comparativo, né, de envelhecimento acelerado, onde foram enchidas 2 latas até a metade com tinta, uma sem inibidor e outra com o Ascotran. As latas foram fechadas e colocadas na estufa a 45 graus durante 1 a 6 meses, e após esse período foi feita uma observação visual da corrosão, tá? Onde aqui na foto a gente consegue ver bem, né, que o inibidor Ascotran é extremamente eficaz na proteção de embalagem, mesmo num teste bem rigoroso aí durante um período bem longo, tá? Então aqui a embalagem está intacta, né, na segunda fotinho, e na primeira, onde não foi utilizado o aditivo, ela está bem corroída. A linha Ascotran possui diferentes grades, né, que foram desenhados para atender situações mais específicas, tá? O Ascotran H10, ele é o produto mais universal, que tem um espectro mais amplo de uso em diversos sistemas, tá? Mas existem também grades indicados quando se necessita de uma resistência à água mais elevada, ou para metais mais sensíveis, né? Um produto com uma compatibilidade melhor também em sistemas bicomponentes, principalmente, que são mais complicados, né? E também produtos isentos de nitrito de sódio ou sem odor. O Ascotran H10, como eu comentei antes ali, ele é um produto de uso mais universal, tá? E um excelente substituto do nitrito de sódio. Então, o Ascotran H10 ele supera em muito o nitrito em termos de performance, com apenas 0,5% na formulação da tinta. Além disso, ele melhora a resistência à água, né, do filme de tinta, que o nitrito sensibiliza muito, já que é um material bastante hidrofílico, né? O Ascotran H10 ele tem menos de 5%, tá, de nitrito na composição. Em termos de perigo, o Ascotran H10 é um produto não classificado como perigoso para transporte, né, e apresenta menores riscos no manuseio, para a saúde e para o meio ambiente. E, além disso, é um produto mais fácil de incorporar na tinta, né, já que ele é líquido e não precisa de preparação prévia. Ele é um produto pronto para uso. Bem, esse foi o conteúdo, então, né, que eu tinha para apresentar para vocês. E agora a gente pode ir para as perguntas. Eu vou verificar aqui as que a gente tem na plataforma para responder agora. Mas caso vocês prefiram, podem enviar também suas perguntas, né, seus questionamentos para o meu e-mail, vanessa@aditiva.com.br, que eu certamente vou responder, tá? Vou dar uma olhada aqui nas perguntas, então, e no horário também. A gente tem aqui uma pergunta em relação a... Deixa eu fechar aqui e abrir. Pronto. A gente tem aqui uma pergunta sobre a questão do nitrito, tá? Os produtos contêm nitrito ou são isentos? Tá. É o seguinte, essa é uma boa pergunta, tá? Existem grades, né, isentos dentro da linha e outros que contêm uma certa quantidade de nitrito, mas a questão é que sempre em teores baixos, tá? Então, os teores de nitrito nos produtos são inferiores a 5%, né, nos que contém, mas também há grades que são isentos. Outra pergunta aqui em relação ao uso dos anti-flash rust, se eles são indicados para proteção de embalagens aerosol. Sim, eles são indicados, tá, para proteção de embalagens metálicas de produtos base água, tá, em geral. Então, sim, podem ser utilizados para aerosol.
Os produtos são líquidos? Sim, todos os produtos da Ascotec são líquidos, tá? O que é uma das grandes vantagens, né, da linha, em função da facilidade de incorporação, né, e também por não interferir em algumas propriedades do filme, né, em função que outros aditivos acabam interferindo em função de serem sólidos, né? Então essa é uma das grandes vantagens, inclusive, né? Bem, gente, eu acho que o nosso tempo está ok. Se ficou alguma pergunta pendente, a gente pode responder por e-mail, vou responder depois por e-mail, tá? Eu fico aqui com o contato de vocês. Não vai ficar pergunta sem resposta, tá? Fiquem à vontade para enviar, então, para o meu, repetir aqui o meu contato, é vanessa@aditiva.com.br, certo? E, então, pessoal, a gente chegou no final do nosso webinar, tá? Espero que tenham gostado do conteúdo, né, dos produtos, que eles possam realmente contribuir aí para efetivamente, né, dentro das formulações aí para resolver os problemas de corrosão mais sérios, né? Obrigada pela participação de vocês, que acompanharam até o final, que fizeram perguntas, né? E eu fico à disposição, então, para qualquer necessidade, tá? Vai ser um prazer atendê-los. E continuem ligados nos nossos próximos webinars, né? Lembrando aqui, né, que a gente constantemente está fazendo novos, né? Inclusive, a gente vai ter um webinar em breve, exclusivo para falar sobre a linha Ascotrust de aditivos convertedores de ferrugem, tá? Para várias aplicações, aí, então não percam, certo? Um abraço e até mais.